Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde falamos com a doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde, doutora Ana Rita Barros. Muito boa tarde, Ana Marta. Vamos começar por fazer uma referência a uma decisão, ao que parece inédita, do Tribunal de Justiça Europeu, que tem a ver com um dos Estados-membros, a Polónia, neste caso. Exatamente. De que é que se trata? De um assunto que já aqui falámos, sobre uma norma polaca que pretende antecipar a idade de reforma dos juízes, o que ficaria com menos um terço dos juízes do Supremo Tribunal que estão atualmente a exercer funções na Polónia. A União Europeia não concordou com esta norma, mandou para o Tribunal de Justiça Europeu, enfim, e neste momento o Tribunal de Justiça fez uma providência cautelar relativamente a esta matéria e que obriga mensalmente a Comissão Europeia, através do Tribunal de Justiça, a acompanhar o que está a suceder na Polónia sobre esta matéria. É uma situação de facto inédita. Nunca chegou a haver uma decisão do Tribunal Europeu sobre estas recomendações que a Comissão faz aos Estados-membros. Veremos o que é que sucede. Porque se a Polónia segue a recomendação, é isso? E como segue? Porque o Ministro da Justiça polaco já disse que, enfim, que esperava para ver as consequências, enfim, uma reação um pouco cautelosa do governo polaco sobre esta matéria. Claro que a Associação dos Magistrados Polacos já se congratulou com a decisão europeia. Enfim, a Europa acha que as possíveis sentenças advindas desse futuro Tribunal Europeu não seriam independentes ou suficientemente independentes, pelo que resolveu tomar esta medida. Esperemos que o governo polaco acate, senão vamos ter consequências políticas e institucionais gravosas. Aliás, a decisão inédita será também aquela que a Comissão teve e foi anunciada de devolver a proposta orçamental apresentada pela Itália para 2019. Exatamente, completamente inédita. É a primeira na história do euro que já tem 20 anos. Portanto, em todos os meses de outubro, os Estados-membros devem enviar à Comissão um draft, ou seja, um esboço de proposta do Orçamento de Estado para o ano seguinte. Isto porquê? Porque os orçamentos de Estado, como têm medidas e indicadores económicos relevantes, influenciam o Pacto de Estabilidade e Crescimento, que tem que ser cumprido pelos Estados-membros, e os indicadores não podem ser desfasados uns dos outros. Já vimos isso em relação a Portugal, quando estivemos com a intervenção. São normalmente valores de dívida altos e déficit também. O que acontece é que a Itália, desta vez, bateu o pé e disse não. E continua a bater, ao que parece. Sim. Aliás, o ministro italiano já disse que o orçamento é de Roma e não de Bruxelas. Exatamente. Enfim, é uma frase elucidativa. Esta situação deveu-se pelo facto do déficit italiano ser bastante superior ao estipulado. Acontece que isto poderá ter consequências. A União Europeia deu 3 semanas para que a proposta devolvida seja reapreciada e novamente enviada para Bruxelas. A Itália diz que não o vai fazer. A União Europeia mantém confiança no Estado italiano, claro, é um Estado fundador, mas já foi dizendo que caso não façam as devidas retificações, sofrerão consequências e entrarão num procedimento de déficit excessivo. E, além disso, terá como consequência cortes nos fundos estruturais. Se relembrarmos que a Itália, no último quadro 14-20, que foi aprovado, foi o maior destinatário dos fundos europeus, 44.700 milhões de euros, isto vai ter consequências para a Itália. No entanto, a Itália também não é um país qualquer, é a terceira economia da Europa. E
a Comissão Europeia e os europeus receiam pelo efeito de contágio que esta situação poderá ter no todo europeu, sim, nos Estados-membros e não só. Habitualmente a Comissão faz uma avaliação e envia aos Estados-membros uma carta a pedir eventualmente esclarecimentos, não é? Alterações. Uma reapreciação, digamos assim, da situação. Esta posição é mais radical, digamos assim. Normalmente é negociado. Portugal tem tido, este ano também teve, e teve o ano passado. Normalmente há uma troca e há umas cedências parte a parte, e depois, digamos que a Comissão dá luz verde ao orçamento e ele depois é aprovado nas respectivas Assembleias da República, como é o nosso caso. Neste caso, Portugal também recebeu uma carta da Comissão Europeia referente à proposta orçamental para 2019. Não é? A Bélgica também recebeu, portanto... Não é exclusivo, não é? Não. A Espanha também acho que sim. Também, exatamente. Mas, por exemplo, a Bélgica, onde estão as instituições, enfim. Mas a Comissão remeteu a Portugal uma carta recomendando a reapreciação de algumas medidas orçamentais. E refere duas medidas em particular. A redução prevista para 2019 do déficit estrutural, que Portugal apresenta como 0,3% da nossa riqueza e que, segundo os cálculos da Comissão, são de 0,2%. Relembrar a Portugal que a decisão do Conselho de 13 de junho passado indicava uma redução deste déficit em 0,6% do PIB, bastante mais elevada. Além disso, faz uma outra advertência a Portugal, indicando que o crescimento da despesa primária é a despesa sem juros e sem as rubricas orçamentais ligadas ao investimento, cujo valor recomendado é de 0,7% do produto, tem neste momento, segundo a proposta apresentada a Portugal, um valor de crescimento de 3,4%. Muito mais elevado. Portugal já respondeu. Sim, Mário Centeno disse que a Comissão Europeia ter-se enganado em anos anteriores, inclusive, não é? Fala muito do passado. Sim. E no efeito acumulado das medidas que foram tomadas e reconhecidas até por Bruxelas relativamente a Portugal. Mas não respondeu à parte do 3,4% de crescimento. Não responde a essa parte. Sim. Indica só a parte do déficit estrutural e faz, de facto, essas reminiscências do passado, indicando que o esforço estrutural acumulado de Portugal entre 2016 e 2018 foi de 2,2 pontos percentuais. Mas claro que esperemos a resposta, que depois normalmente são respostas e contra-respostas. Para já Portugal respondeu. Agora espera a resposta. Porque normalmente é dado... As cartas foram enviadas, no caso de Portugal, foi enviado na passada sexta-feira e a resposta tinha que ser logo na segunda. Portanto, isto não há fins de semana. Então, aliás, disse logo não. É muito exigente. Não responderia e não o fez, claro. Daí a devolução da proposta na íntegra ao Estado italiano. Outro tema tem a ver com, e ainda, o Brexit, não é? Houve uma grande manifestação com muita participação em Londres. Contra a saída do Reino Unido da União Europeia, pela permanência ou pela realização de um novo referendo? Também, mas não só. Sim. Portanto, foi a maior manifestação desde que há manifestações relativamente ao Brexit. A organização estima em cerca de 500 mil de cidadãos, há quem aponte para muito mais. E o que é que os cidadãos presentes pretendem? Pretendem ter uma opinião sobre os termos de saída, porque dizem que não foram devidamente informados sobre essas condições, as consequências de uma saída do Reino Unido. Interessante referir que nesta manifestação estavam muitos residentes no Reino Unido, nacionais de outros Estados-membros da União Europeia, que vêm agora a com alguns receios, talvez. Muitos receios. Desde empresários até trabalhadores por conta ou de outra, ou relativamente às famílias, ou relativamente aos filhos, muitos deles até casados com nacionais de outros Estados, de um Estado relativamente a outros Estados, e que têm receio sobre as consequências e que dizem que no referendo, na campanha de referendo, essas situações não nos foram devidamente elucidadas, de maneira que pretendem
que tenham uma opinião sobre os termos finais do acordo. Claro que isto depois está ligado a um possível segundo referendo, esse sim, onde pretendem os opositores que sejam de facto esclarecidos sobre as condições de saída de um Estado-membro e as implicações que isso tem para as suas vidas particulares. A verdade é que não adivinhávamos que a esta altura, neste processo, estivéssemos nesta indefinição ainda. Exatamente, estamos a praticamente 5 meses. Termos. Pois que não tem havido avanços, não tem havido muitos avanços. Nós vimos nas cimeiras recentes, não é? Depois de Luxemburgo deste mês, em que não houve grandes evoluções e em que a Comissão Europeia continua a confiar no negociador indicado pela Comissão e a dar todos os pedidos de negociação nesta matéria. E na parte do Reino Unido, até por questões internas, não tem havido grande evolução, nem grandes avanços relativamente ao que o Reino Unido pretende. Doutora Ana Rita Barros, uma notícia, uma nota a propósito de introdução de novas notas, portanto, que entrarão em circulação em 2019 ainda, Sim. Em maio de 2019. 28 de maio, pós-eleitoral. Pós-eleições. Eleições de Parlamento Europeu. Não é por acaso, não é? Não. Não. Normalmente não, porque, portanto, quando isso há nas eleições não é o ideal o lançamento de novas notas. Estas notas são de 100 e 200, porque a nota de 500 vai ser retirada. Portanto, é de 100 e 200 e são as duas últimas da série Europa, que já começou com as que nós conhecemos, de 5, 10, 20 e 50. As notas têm elementos de segurança acrescidos e esses elementos, segundo o BCE, são os elementos de sempre: tocar, observar e inclinar. Têm vários símbolos do euro, juntamente com números na parte da banda prateada superior, onde por inclinação eles se movem e permite ao comum dos cidadãos uma ilusão óptica, sim, não é? E também verificar se a nota é verdadeira. Além disso, o BCE, através dos bancos centrais, propõe-se fazer com que a nível de cada Estado-membro haja apoio para as máquinas que estão em funcionamento de verificação de notas. Parece que não, mas há muitos bancos que têm essas máquinas e às vezes empresas e, portanto, toda essa estrutura vai ser apoiada pelo Banco Central Europeu. As novas notas têm dimensões diferentes das atuais notas de 100 e 200. Mantêm a largura de uma nota de 50, mas o comprimento é em função do valor. Portanto, a 200 é maior que a de 100. Exatamente, portanto, até para o caso dos eventuais e de pessoas com algumas dificuldades de distinguir as notas. Portanto, os cidadãos devem verificar e ter também muita atenção que as notas só devem ser trocadas, porque as outras ainda continuam a ter um valor facial normal e, portanto, podem ser utilizadas. A ser usadas. E não aceitem notas sem ser nos bancos, porque depois há sempre, quem às vezes, aproveita das situações e tenta ludibriar as pessoas. Queremos deixar quase a terminar esta nossa conversa um convite àqueles que nos escutam para uma ida ao cinema, não é, doutora Ana Rita Barros? Completamente gratuita. No próximo dia 31, portanto, em vez de festejar o Halloween, que é uma tradição americana, o cinema é o fórum. Começa com um beberete para troca de impressões pelas 18h30 do dia 31, quarta-feira próxima. O filme a exibir será às 19 horas. É um filme que é nomeado pelos Lux Prize, portanto os prémios Lux do Parlamento Europeu. O vencedor iremos conhecer a 14 de novembro próximo, mas será dentro dos 3 nomeados, um deles o que virá aqui ao Funchal, chama-se Styx, e trata de uma questão dos refugiados. Uma protagonista que vai fazer um cruzeiro e depois se para com um barco cheio de refugiados e fica naquele dilema: continua o cruzeiro ou vamos apelar à responsabilidade social e fazer contra aquilo que lhe foi indicado pela Guarda Costeira, fazer portanto alguma uma coisa, ação humanitária em prol daqueles refugiados, portanto de salvamento daqueles refugiados. É um filme, é uma coprodução Alemanha-Áustria, portanto normalmente essas produções que são apoiadas pelo Parlamento Europeu são de um ou mais países da União Europeia, podendo até haver países do Espaço Económico Europeu,
Há também dos nomeados uma produção que tem a Ucrânia. Islândia, França, Ucrânia, o Woman at War. Exatamente. E, entretanto, o apoio do Parlamento Europeu é a tradução nas 24 línguas oficiais, portanto, que parece que não, mas tem custos elevados. Um apelo para que toda a gente se dirija. O limite é o limite da sala. Começa às 7 horas. É uma maneira de festejarmos a véspera de feriado. Exatamente. Portanto, será na quarta-feira. Na quarta-feira, dia 31. Acesso gratuito. Completamente gratuito. Para ver então este Woman at War, um dos 3 finalistas do Prémio de Cinema Lux, a par de um outro que referimos, que é uma produção Islândia, França, Ucrânia, e um outro finalista, The Other Side of Everything, também uma coprodução, Sérvia, França e Qatar. São os 3 finalistas. Teremos a oportunidade de ver um deles em antestreia na Madeira. Já no Fórum. No Fórum. Nos cinemas Nós do Fórum Madeira. Doutora Ana Rita Barros, uma frase a terminar para deixar os nossos ouvintes a refletir. Sobre a ajuda europeia aos refugiados e não só, mas o papel da União Europeia no mundo, e refere-se a um não europeu, Bill Gates, que esteve no Parlamento Europeu como filantropo e que declarou perante os parlamentares que a União Europeia deveria orgulhar-se mais da sua generosidade. Uma frase pequena, muito simples, mas que nos faz pensar logo de quem, do americano, que tem ajudado também muitas instituições. Doutora Ana Rita Barros, muito obrigada pela presença e até uma próxima conversa. Até à próxima. Obrigada.